João capítulo 6, verso 24 em diante. Amém? Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, João 6, verso 24, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí o 28 diz assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinais milagrosos mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, ou quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: dá-nos sempre deste pão. E aí Jesus fala no 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, Pai, lhe agradecer por esse momento aqui na tua casa, Deus. Que o Senhor tenha, Senhor, liberdade de agir em nosso meio, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer um canal direto entre aquilo que sairá do teu altar aqui e os corações, Senhor, que estão essa noite, Pai. Queremos lhe render graças porque o Senhor tem trabalhado em nossa vida, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem, Senhor, trazido uma palavra edificante, uma palavra genuína, uma palavra renovadora, Senhor, nesta igreja, e que o Senhor continue fazendo isso essa noite, e que cada um aqui possa receber a sua dose, Senhor, essa noite da palavra, aquela dose, Senhor, que vai matar a sua sede, que vai saciar a sua fome, que vai tirar, Senhor, o vazio muitas vezes espiritual que está na vida deles aqui essa noite, Pai. Nós queremos agradecidos desde já, e desde já lhe repreendemos também todo espírito, Senhor, de distração, espírito, Senhor, muitas vezes de sonolência, que cada um deles aqui possa estar ciente e atento a toda a palavra que será saída que será lançada deste altar. Nós lhe rendemos graças em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Podemos assentar. Bom, meus queridos, essa palavra do Senhor aqui que está escrita em João, um dos episódios de Jesus onde ele faz um verdadeiro milagre. Nós já falamos isso aqui na igreja, que é quando a multidão ela é alimentada por 5 pães e 2 peixes. Neste momento do Evangelho de Cristo, Jesus tinha acabado de fazer esse milagre, e ele alimentou uma multidão, em torno de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E as pessoas que viveram aquele milagre ficaram satisfeitas pelo episódio, porque a sua fome foi saciada. Na verdade, eles comeram de graça, não é? E aquilo saciou a fome física deles.
E eles entenderam que se existia uma pessoa que podia fazer aquilo com a barriga deles, com o estômago dele, se eles continuassem atrás dessa pessoa, que era Jesus Cristo, eles continuariam comendo de graça. O propósito de muitos daqueles que viram aquele milagre de Jesus Cristo eram pessoas que estavam ali, mas absolutamente não tinham interesse no Deus do milagre, mas tinham interesse simplesmente de receber os benefícios do milagre. E é isso que eu queria falar com os irmãos essa noite. Nós temos passado, a nossa igreja, por uma fase de amadurecimento espiritual. E nós temos pregado aqui, não só eu, mas todas as pessoas que têm vindo aqui, têm pregado muito mais a questão do compromisso com a palavra do Senhor do que simplesmente do compromisso com o milagre que Deus tem em fazer na sua vida. Ou seja, o milagre ele faz parte da vida do crente. E todo começo de trajetória, ele depende de um milagre. A maioria das vezes, né? Se nós fizermos uma pesquisa aqui e levantar, gente, quem veio aqui com Jesus e recebeu uma graça de Deus quando estava precisando e estava com a corda no pescoço? Tenho certeza que a maioria de vocês vai levantar a mão, porque o milagre faz parte da essência de Deus, né? O sobrenatural. Quando a gente fala de milagre, é uma situação que não é lógica e que não é resolvida por mãos humanas. É o sobrenatural de Deus. Pode ser na saúde, pode ser em questões emocionais, pode ser em questões financeiras, enfim, qualquer área que você entende que não, isso aqui não veio de mim, Deus é que proporcionou isso na minha vida. Então, o milagre ele faz parte da vida do crente. Mas o milagre, queridos, ele não pode estar ele não pode estar tão forte na sua vida ao ponto de você esquecer do Deus que dá o milagre e focar simplesmente naquilo que o Deus do milagre pode te dar, como bênção, né? Que é o que está falando esse texto aqui. Então o que aconteceu? Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitas pessoas se alimentaram ali. E aí no 24 diz assim que eu li: quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, onde eles estavam no momento da multiplicação dos pães, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele entrou no barquinho e foi para Cafarnaum, que era como se fosse uma base do ministério de Jesus Cristo, uma cidade onde Jesus ficava muito, não é? À beira do mar da Galileia. E aí, quando essas pessoas entraram nos barcos e foram até Jesus, encontraram Jesus, como fala aqui no 25, diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, a gente se afastou de você, do Senhor, né? A gente queria estar perto, mas nós estamos longe. Mas Jesus, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, diz para eles o seguinte. E aí, Jesus, quando ele recebe uma interrogação como essa aqui, um questionamento desse aqui, ele já percebe a intenção do coração, porque ele foi Deus, ele era homem e Deus, né? Então ele percebia a intenção do coração, e ele vai de encontro à intenção do coração, que é o que estava naqueles homens. Aí Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês estão me procurando porque vocês não estão preocupados com os milagres que eu fiz e o que eu posso fazer na vida de vocês, interiormente. Vocês estão procurando porque vocês estão querendo que eu continue matando a fome de vocês. Ou seja, que eu continue dando bênção para vocês. Bênçãos materiais, bênçãos que não são eternas, bênçãos que de repente você pode receber, eu posso receber, mas vai ser um relato, vai ser um testemunho na minha vida, mas que de fato isso não vai fazer diferença na minha eternidade. E aqui, queridos, eu vou falar algumas coisas para os irmãos que o Espírito Santo está me guiando. O casamento, que nós pregamos tanto aqui, e é bênção de Deus o casamento, ou uma vida feliz dentro do casamento, como a nossa igreja sempre prega, e a maioria dos irmãos aqui já passaram pelos cursos, enfim, muitos deles vieram para o programa de casamento. É bênção de Deus? É bênção. Mas ninguém vai ficar casado na eternidade. Eu não vou ficar casado com a Silvana na eternidade. Cadê ela? Não está aí? Ah lá, ela está lá em cima. Ela está lá em cima. Eu não vou ficar casado com a minha mulher na eternidade. Eu não vou dormir com ela.
Apesar que no frio agora é gostoso, né? Fala a verdade. Hein, Tiago? É bom, né? Então, o Tiago, quando fazia arte lá no vôlei, a Fabiana falava assim, como é que você falava? Vai dormir com o edredom separado. Então, e por aí vai. Mas ninguém vai ficar casado na eternidade. Não é? Você pode ter 10 filhos. Ou você não pode ter nenhum filho. Mas os seus filhos não serão seus filhos na eternidade. Os meus filhos não serão meus filhos na eternidade. Porque, queridos, as coisas eternas, elas são diferentes. A gente está falando de coisas terrenas. E elas são importantes para a nossa existência aqui. Então, tudo que Deus nos dá para a nossa matéria, ela é importante? É. Mas muito mais do que aquilo que Ele nos dá aqui, Ele nos dá o principal, que é o que esses homens não entenderam. É a vida eterna. E eles estavam preocupados com aquilo que enchia a barriga deles. Que Deus também dá. Então você não precisa se preocupar não. Que a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Mas muito mais do que Ele te dar as bênçãos que você espera, você tem que esperar dele de fato a eternidade. Porque é melhor você, como a gente já tem falado aqui, né? De repente não receber uma bênção que Deus tem como promessa para você nessa vida e entrar na eternidade, do que você receber a bênção e perder a eternidade. É o que Jesus estava falando para essas pessoas aqui, né? Então eles estavam procurando Jesus não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E quantos, queridos, e Deus não é um Deus mesquinho, Jesus não é um Deus que regula milagre, até porque ele é um Deus milagroso, não é? Então as pessoas, quando chegam a Jesus Cristo, mesmo com intenções impuras, como essas pessoas tinham, receberam o milagre. Eles não comeram o pão? Comeram. Saíram satisfeitos? Saíram. Mas qual que era o objetivo do milagre ali para eles? Era entender que Jesus tinha poder e tem poder, não é? Eu estou falando tinha porque nós estamos nos transpondo aqui para essa história, que Jesus tinha poder porque Ele multiplicou os pães, mas eles tinham que ter interesse não em ter uma nova multiplicação de pães, mas de conhecer o que Ele falava e o que Ele pregava, e qual era o ensinamento dele para a vida deles, e não simplesmente ficar preso só no milagre que Jesus podia fazer. E Jesus, sabendo a intenção desses homens, falou: não, vocês atravessaram o mar da Galileia, chegaram até aqui, mas vocês vieram porque vocês estão com fome de novo. Vocês estão querendo mais comida. E aquela pessoa que procura milagre, queridos, ela não se satisfaz com um só milagre. Ela recebe um, se ela não transferir este milagre para o Deus do milagre, daqui a pouco esse milagre não vai ser mais o suficiente para a vida dela. Ela vai precisar de outro. E se ela não receber esse outro, ela desanima na fé. Ela não permanece. Porque ela não está preocupada com o que Deus pode fazer na vida dela como transformação de caráter. Ela está preocupada só de viver de milagre em milagre. Ah, Deus resolveu isso. Agora eu quero que Ele resolva aquilo. Ele vai resolver. Mas o que você tem que entender é que você tem que tirar o foco daquilo que Ele quer, que você quer que Deus resolva, e coloque o seu olhar, o seu foco na própria pessoa de Jesus Cristo. E aí a Bíblia também nos garante que tudo aquilo que você precisa, Ele vai te dar. E aí tem aquele versículo que eu falo sempre para os irmãos: nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que fala o restante do versículo? E as demais coisas vão nos ser acrescentadas. O segredo desse versículo é essa palavra, acrescentada. Se é acrescentada, é porque você já tem tudo, quando você busca o reino de Deus. O acréscimo, Deus vai dar na sua bondade, na sua misericórdia. E aí Ele te dá tudo aquilo que Ele sabe muito melhor do que você precisa nessa vida para você viver. Aí Ele complementa a sua felicidade, que já é plena nele, com a restauração do casamento, com mais harmonia no seu lar, com uma vida financeira mais confortável, com uma saúde plena, e com tudo aquilo que nós precisamos para viver. Os irmãos estão entendendo, queridos? Agora, só entende isso
pessoas que já passaram do novo nascimento e já estão entendendo que a vida do cristão não pode ser de milagre em milagre, mas o milagre é necessário, ele precisa acontecer, e graças a Deus que ele acontece na nossa igreja, porque o milagre é que vai gerar em nosso coração uma sensibilidade para o tamanho do nosso Deus, como a Silvana fez aqui na frente. Ele é muito grande, ele pode fazer tudo, do nada ele pode fazer tudo, mas o principal que ele quer fazer é transformar a nossa vida, o nosso caráter, aqui ó, o que está dentro de mim, é transformar a minha índole, a forma que eu penso, é transformar o meu passado, muitas vezes de escravidão, em um passado livre, um passado que não me traz mais peso, transformar o meu futuro em um futuro abençoado, não um futuro de maldição pelas colheitas que eu fiz no passado, ou pelas escolhas que eu fiz no passado. É isso que ele quer fazer, mas eu tenho que tirar o foco do milagre, da bênção, e colocar o foco no Senhor da minha vida, que é Jesus, e esperar nele que ele vai concretizar os planos que ele tem para mim, e colocar minha dependência e minha suficiência nele, e não nas coisas que ainda não se resolveram. Então, queridos, continuando aqui na palavra de Deus, ele fala aqui no 27, veja só, e ele completa esse raciocínio dele da questão do pão que eles comeram e ficaram satisfeitos. Olha o que ele diz no 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, não se esforcem, Jesus não está dizendo aqui para a gente parar de trabalhar, o que ele está dizendo, porque o preguiçoso pode falar assim, né? Ah, Deus está falando, não trabalhe pela comida que vocês estão, não vou trabalhar, vou ficar sossegado. Não é isso que Deus está falando aqui. Deus não está incentivando o preguiçoso, até porque o trabalho, ele é bênção de Deus, e nós fomos criados para trabalhar, isso antes do pecado, quando Deus colocou o jardim do Éden para Adão cuidar, o trabalho dele era cuidar da criação de Deus, então aquilo já foi colocado como labor, como trabalho para o ser humano. É lógico que por causa do pecado, nosso trabalho não rende mais o que rendia antigamente. Nós estamos falando isso lá no estudo do Alfa e Ômega, nós estamos falando sobre morte. Por quê? Por causa do pecado, Deus falou, você vai plantar, mas nem tudo que você vai plantar você vai colher, porque vai ter praga, vai ter erva daninha, vai ter espinho, vai ter o ladrão que vai roubar muito da sua colheita. Então isso faz parte do processo e do mundo que a gente vive. E qual de nós aqui não pode afirmar que nem tudo que a gente produz vira recurso? Não é verdade? A minha mulher que às vezes fala assim, pergunta para ela, como é que foi o seu dia hoje? Enxuguei gelo. Significa o quê? Não sair do lugar, não é? E a gente passa por isso em certos momentos do nosso trabalho. Por quê? Colheita da nossa escolha. Mas o que Deus também nos garante é que Ele repreende o devorador, que faz com que a nossa colheita seja devorada, principalmente quando a gente é fiel nisso e nisso aqui, ou principalmente não, somente quando nós somos fiéis aqui e aqui. Aí o devorador não tem força para poder devorar o fruto do nosso trabalho. Mas nem tudo que a gente pensa em ganhar, muitas vezes a gente ganha. Nem tudo que a gente acha que vai produzir com o nosso trabalho vira recurso, vira riqueza para a nossa vida. Então o trabalho, ele faz parte da nossa natureza, e Deus nos criou para trabalhar. Mas esse trabalho que está falando aqui, queridos, voltando aqui à palavra do Senhor, não nos esforcemos, não despendemos energia nas coisas deste mundo. Ou seja, não fique perdendo muito seu tempo de oração nas coisas que são deste mundo. É o que ele está dizendo aqui. Não trabalhem pela comida que se estraga. Ore ao Senhor, fale da sua necessidade, creia que Ele sabe melhor do que você o que você precisa, entregue para Ele a sua necessidade, descanse no Senhor,
dentro da sua necessidade. Ele sabe. Agora, para você saber que ele sabe, você tem que acreditar nele. Você tem que crer nele, senão você vai ter... Não, Deus acho que não está olhando para mim. Deus acho que me esqueceu. Porque ele não olha para a minha necessidade. É lógico que ele olha, querido. Mas, de tanto você estar focado naquilo, e está preocupado com aquilo, ele não pode agir. Ele só age quando você descansa. Quando você não descansa, ele não age. Nós falamos isso aqui na quarta-feira, se não me engano, para a igreja. Ele só age quando você esquece. Descansa, eu vou usar essa palavra que é melhor. Quando você descansa no Senhor. Quando você descansa, o milagre acontece para você. Porque você está confiando em Deus, que Ele é capaz de solucionar a sua dificuldade. Então, voltando aqui no verso: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E o que permanece para a vida eterna? Qual é a comida que permanece para a vida eterna? É o seu casamento? Não. É o seu relacionamento com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe? Não. É a sua própria salvação. E a sua própria salvação, ela é trabalhada dentro de você. Eu não dependo da minha mulher para ser salvo. Eu não dependo da minha igreja para ser salvo. Eu dependo simplesmente de mim mesmo. Eu tenho que deixar Deus trabalhar dentro de mim e transformar o meu caráter. Isso vai para a eternidade. A transformação de caráter, que é a santificação, e nós estamos falando isso na escola dominical, isso é a única coisa que vai para a eternidade. As demais coisas que nós precisamos, Deus nos dá, mas são terrenas. Elas ficam aqui, não é? A pessoa fala que caixão não tem gaveta, não é verdade? Caixão não tem gaveta. Eu posso ser abençoadíssimo no meu casamento, mas eu tenho certeza que se eu falecer, a minha mulher não vai querer ir comigo. Vai, Silvana? Posso botar um caixão do lado para você ir junto? Hã? Pensa bem. Topa? Você topa a minha proposta? Não. E vice-versa. Um vai, o outro fica, né, Tati? Ou você vai nessa com o Cláudio? Não vai, né? Olha lá, não vai, ninguém vai. Então, mas é verdade. Por melhor que seja a nossa vida, por mais que a gente ame o nosso filho... Qual que foi a piada agora que eu não ouvi? Amar os mortos, exatamente. Por mais que a gente ame o nosso filho, se ele for antes da gente, a gente não vai se matar para ir junto com ele, vai? Você tem coragem de fazer isso? Algumas mães até entram em desespero, mas não chega nesse ponto. O filho vai e a gente fica. Por quê? Porque a vida é individual. Parece que não, mas sou eu e Deus. Não é? Ninguém chega a essa loucura, por mais amor que tenha, por mais amor que eu tenho pela minha mulher e ela comigo, ninguém morre junto com o outro. Alguns casos aí aparecem na internet de casaizinhos que vivem a vida inteira, isso acontece de fato, né? Mas essa é uma outra situação, né? Mas ele não se suicida para ir junto, acontece naturalmente. Às vezes o marido vai, depois de 30, sei lá, 40, 50 anos de casado, e passa tipo 2 dias, o outro falece. E glória a Deus, eu acho que é até um final legal, né, Leo? Pensando bem, não é verdade, não é? Porque aí, queridos, é a outra que foi, ou a cara metade que foi, você acaba indo junto e amém, e está concretizado o projeto de Deus para a vida daquele casal. Acontece espontaneamente, não forçado. Agora ninguém vai junto com o outro. Então a nossa vida é nós e Deus. Por mais que a gente precise das pessoas, a gente precisa, né? A gente precisa de algumas coisas. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a nossa dependência, queridos, na hora da morte, é eu, você e Deus. Ninguém vai com a gente. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso chefe, enfim, ninguém vai. Só vai, se chegar a sua hora, só vai você, só vai eu. Não é? E ninguém vai se sacrificar também. Não pense que ninguém vai morrer por causa de você, não. A fila anda. Não é assim que o pessoal fala? Né? O pessoal fala que quem morre, como é que é? Quem fica viúvo é quem morre. Não é assim? Pensando na questão do casamento. E é verdade, né? Por mais que você viva bem, a vida continua. Aquela pessoa que foi,
está prestando conta, ou já prestou. Aquele que fica, ainda dá tempo de se acertar. Por quê? Esta comida, ela não perece. É o que Jesus está falando aqui. Ela fica para eternidade. Então o que Jesus fala? Olha, não, cadê? Volta aqui o 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Que é o quê? Veja, meu casamento, que é importante. Veja, eu estou falando de coisas assim que a gente fala demais aqui, que é importante. E são importantes. A minha saúde, a minha questão financeira, o meu relacionamento com os meus filhos. Então, queridos, o que esse versículo fala? Não fique focado só nessas coisas. Você precisa disso? Deus sabe que você precisa. E Ele vai te dar. Só que você tem que focar e ter suas forças e trabalhar para que Deus possa transformar e deixar que Deus transforme a sua vida, transforme a sua índole, transforme o seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando a gente deixa Deus transformar, Jesus transformar o nosso coração, que é trabalhar pela comida que não perece, para que a nossa santificação seja completa, para que o nosso velho homem, a nossa carne seja cada vez mais fraca dentro de nós, Ele vai dar tudo aquilo que o seu coração deseja e muito mais. Só que o seu coração não vai estar nessas coisas mais. Então para você, tanto faz. A sua felicidade não vai estar focada mais. Por isso que Ele dá. Porque Ele sabe que a sua felicidade não está mais nessas coisas. Eu não sei quem que falou isso uma vez, mas eu guardei isso para mim. Um pregador, não me lembro. Que mesmo nós que somos crentes, não vivemos uma vida tão boa aqui na terra. Nossa vida é boa, não é? Ou não é? É ou não é? Por quê? Pelas coisas que a gente tem? Por que a nossa vida é boa? Vamos, igreja, responda. Porque nós estamos em Jesus. Isso já deveria ser o suficiente. Mas a nossa vida tem abrolhos, não tem? Tem espinho, não tem? E o crente sempre vai ter um espinho na sua vida para resolver. Por quê? Porque Deus não permite que a nossa vida seja tão boa ao ponto da gente não desejar a eternidade com Ele. Por isso que sempre vai ter um negocinho ali, uma pulga atrás da orelha para resolver. Um calinho, um sapato apertado ali, um dedinho que está apertando. Porque aquilo, queridos, vai mostrar que a gente tem algo melhor na eternidade. Né? E a gente precisa, muitas vezes, desse sapato apertado, né, na nossa vida. Não porque Deus queira que a gente use um sapato apertado. Ele quer dar um sapatão largão para a gente assim, ó. Para os dedão ficar tudo folgado assim. Mas a gente precisa muitas vezes de um sapato apertado para que a gente possa voltar a nossa confiança nele. E quanto mais você entender isso, mais seu sapato vai ficar largo. Menos você vai ter um calinho ali te machucando. Mas vira e mexe aparece uma coisinha. Para que você não perca o foco, que a vida eterna, ela é melhor do que a sua vida terrena. Por isso que os crentes, a Bíblia fala, Jesus falou mesmo, né? No mundo tereis aflição, ou seja, nós vamos ter problema no mundo, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida do crente não é um mar de rosas, é uma vida de vitória, superando os espinhos, superando as dificuldades, vencendo os seus medos principalmente, vencendo os seus traumas, né, as situações da sua vida que te escravizam, e também superando as dificuldades que a própria vida coloca na nossa frente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então vamos continuar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Voltando, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí eles continuam perguntando: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Veja, então eles perguntaram, legal, então tá, eu vou trabalhar pela comida que não se estraga, não é essa que encheu minha barriga aqui, né? Mas então o que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Eles estavam perguntando aqui em relação às obras de justiça. O que a gente precisa fazer?
ajudar os pobres, ajudar o necessitado. É o que a gente está falando na escola dominical também. Fazer caridade, né? Como essa palavra caridade, eu tenho ensinado para os irmãos na escola dominical que a interpretação de caridade bíblica é diferente do que a gente entende. Caridade não é dar esmola. Caridade é o amor ágape de Deus. Quando a Bíblia fala de caridade, ela fala disso. Mas, usando o termo que a gente conhece, fazer caridade, né? Ser bonzinho, isso é obra de justiça. Na verdade, não é isso que me leva para o céu. O que me leva para o céu é crer em Jesus Cristo, ou crer naquele que Ele enviou, que é Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu não creio só quando Ele faz o milagre. Eu creio também quando Ele faz o milagre. Mas eu creio naquilo que Ele é, mesmo sem fazer milagre. Isso é maturidade espiritual. Isso é que Deus espera de nós. E quanto mais a gente tiver essa maturidade espiritual, mais Deus acrescenta as coisas que Ele sabe que nós precisamos, que fica em segundo plano na nossa vida. E para você atingir essa maturidade, você tem que crer em Jesus Cristo, saber que Ele está cuidando da sua vida. Quantas vezes você já ouviu aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar que você vai ouvir a palavra do Senhor, para você descansar no Senhor, que Deus está no controle. Quando a gente fala essas frases, queridos, não deveria ser da boca para fora, e você também não deveria ouvir isso do ouvido para fora. Existe isso? Acho que existe, né? Do ouvido para fora. Ouvir, mas não escutar. Você tem que ouvir e escutar, né? Quando você ouve alguém falar para você, não, fica em paz, Deus está no controle, significa para você ficar em paz mesmo. Quando a palavra de Deus fala isso para você, é para você descansar no Senhor. Um exemplo claro para os irmãos entenderem a questão do descansar. Existe um trecho na palavra do Senhor onde Jesus estava no barco com seus discípulos, atravessando esse mesmo mar da Galileia, e veio uma tempestade, e Jesus estava dormindo. Os irmãos lembram, né, dessa história? E ele estava encostado num travesseiro, né? E aí começou aquela bagunça no barco, os discípulos com medo, e Jesus nem tchuns para a tempestade. O que ele estava fazendo? Dormindo. Alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Naturalmente falando? Não. Mas o que ele quis ensinar para nós é que no meio da tempestade, se você confia nele, você dorme. Ilustrativamente foi essa comparação que ele quis deixar para os discípulos. Aí os discípulos acordaram: Jesus, você não está se importando, está morrendo aqui, ó. Você não vai fazer nada? Como quem diz assim, você não está sabendo o que está acontecendo aqui? Lógico que ele sabia. E aí Jesus fala: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E aí ele lança uma palavra de exortação no coração daquelas pessoas e acalma a tempestade. Veja, de novo os discípulos precisaram ver o milagre para acreditar em Jesus. Mas eles podiam ter pensado assim: não, se Jesus está dormindo, por que a gente vai se preocupar aqui, ó? Ele está com a gente, deixa a tempestade lá fora, vamos ficar sentadinho aqui e esperar ela passar, e se não passar também,